9 minutos, quinta-feira de TBT, inclusive. Nós seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Já a nossa entrevista, eu vou dar uma boa tarde aqui para nossa audiência qualificadíssima. Daqui a pouquinho eu vou ler todas as mensagens, mas já vou mandar um abraço para o Júlio César, Oséias Nascimento, seu Domingo, seu Pinheiro, obrigada pela companhia. Daqui a pouco eu coloco todo mundo no ar, porque a gente deseja agora iniciar o nosso faleiro, a nossa primeira entrevista desta quinta-feira. Estamos recebendo nos estúdios CBN o defensor público, doutor Carlos Eduardo. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo à CBN Cuiabá. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje para participar desse bate-papo aí. Estou completamente à disposição de todos vocês aí. Em pauta, regulamentação de jogos de azar no Brasil. A gente vai falar desse assunto e eu já quero ouvir você. Já manda para cá o seu áudio, sua pergunta. Ao longo do faleiro você vai participar. Vou colocar você aqui ao vivo, 99803-5580, o nosso contato direto. O doutor, inclusive, é autor aqui de um livro, ele vai explicar daqui a pouco, mas antes, doutor, a gente tem sempre o bom costume, eu gosto de chamar assim aqui nas nossas entrevistas, de aproximar os nossos entrevistados da nossa audiência. Eu vou pedir para o senhor falar um pouco da sua trajetória profissional, pessoal, para quem não conhece, conhecer um pouco melhor, e aí sim a gente entra na pauta principal do dia. Tá certo. Eu sou defensor público no estado de Mato Grosso há mais de 16 anos, né? Passei no concurso de 2007. Aí eu comecei a carreira na comarca de Primavera do Leste. De lá eu fui para Alto Araguaia e após promoção para Pardo do Garças. E de lá eu fiquei 2 anos na Europa, fiz um mestrado na Universidade de Coimbra, com um período de pesquisador visitante na Universidade de Sevilha. E daí surgiu o interesse por publicação de obras, principalmente na área penal, processual penal. E essa é toda a trajetória no estado de Mato Grosso, e hoje estou em Cuiabá, né? Sou titular da Núcleo de Defesa do Consumidor, da 2ª Defensoria. E também acumulo minhas atribuições na comarca de Itapurá, fazendo algumas intervenções, principalmente de tribunais de júri e defesas criminais naquela comarca. É Mato Grossense, doutor? Sou goiano, de Goiânia, nascido em Goiânia, né? E estou no Mato Grosso e já me considero mato-grossense. Mas não esqueceu o empadão. Não esqueci não. E o sotaque, né? Ele vai falando, eu tô tentando, de onde vem, tá lá, é goiano. É verdade. E aí, como que fica a guerra? Qual que é o piqui melhor? É o de Goiás ou de Mato Grosso? Eu prefiro de Goiás. Maior, doutor, né? Vai complicar. E a pamonha também é imbatível, né? Exatamente, lá de Goiânia, realmente, as pamonhas do nossa querida Goiânia. Mas no peixe não tem competição. Aqui é melhor, né? Não tem jeito. Mas né? o piqui aqui eu vou defender, tá, professor? Vou puxar pro meu lado. Aqui é bom também. Eu falei piqui é piqui. O senhor não gosta? Não, eu como, mas assim, nunca acordei pensando, pô, hoje eu tô com vontade de comer piqui. Então eu como. Entendi. Lá em casa é motivo até de estresse, porque meu marido detesta. Aí não posso fazer em casa porque não pode ter nem o cheiro. Aí eu tenho que comer na rua. Aí fica essa é a zangado. paz de morar sozinha, não tem cheiro. Aí, tá vendo? Mas piqui não tem cheiro, não sei como que as pessoas sentem isso. Nossa, é horrível aqui. Já tomei até sorvete de piqui. Hoje não tem mais tanto. Teve uma época que vendia piqui ali na Praça Ipiranga. Se você passasse na Getúlio Vargas, você descobria que tinha piqui. Tem ainda? É um transtorno. É que eu acho que muita poluição hoje não dá pra sentir mais. Dá né? pra sentir, Dá? entra bem no nariz. Assim. Eu gosto demais. Eu tô sempre ali É um no perfume, Profissão então. Repórter, andando por ali. Tem bastante, professor. Eu lembro que a gente passava na Getúlio Vargas, o pessoal falou, chegou o piqui lá na Ipiranga. Ai, eu adoro. 3, 4 quadras pra cima dá pra sentir o cheiro. Você tem gostos estranhos. Eu tenho, eu gosto demais. Você gosta, ouvinte? Participa. Não é a pauta principal, mas agora sim que descontraiu um pouco, a gente entra na nossa pauta. Fala um pouco do livro, para quem está em casa, quem está ouvindo, também compreender um pouco melhor. Né, que você desenvolveu. Então, esse livro surgiu de um convite, né, do professor Natimit Ben, que é um dos maiores penalistas do Brasil, se não do mundo, né? Ele me convidou para fazer parte dessa obra. E a mim e ao meu ex-estagiário Francisco, que hoje é assessor da Defensoria Pública, incumbimos a parte mais intelectual da obra, que é um capítulo que a gente trata da criminalização dos jogos de azar no Brasil. E a mim coube essa tarefa mais árdua da obra, porque na maioria dos capítulos foi explicado acerca
Lei Geral de Esportes. Então, foi essa questão de doping no esporte, essa questão de apostas esportivas. Tiveram algumas operações, inclusive, do Ministério Público de Goiás, que foi alvo, acho que no ano passado, de alguns jogadores que manipulavam o resultado. Então, essa obra afetou até um jogador do Cuiabá. Teve um jogador do Cuiabá envolvido. Exatamente. 2, se eu não me engano, foi? Negócio assim. Exatamente. Então, essa obra veio para explicar essa nova Lei Geral dos Esportes no aspecto penal. E a mim coube esse capítulo, que foi a criminalização dos jogos de azar no Brasil. E foi bem importante, bem emblemático, porque essa parte da regulamentação dos jogos de azar no Brasil, ela é um pouco incipiente da regulamentação legal. Temos inúmeros projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. No entanto, o que nós vemos hoje, o que de concreto nós temos, é o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, que é um artigo bem antigo, de 1941, e basicamente pune o jogo do bicho, entre outros jogos. Só que essa lei está um pouco desatualizada historicamente, e hoje nós temos diversas modalidades de apostas esportivas, Sportbet, 365, tem inúmeras outras hipóteses, e essa regulamentação é muito importante para que haja uma arrecadação tributária, aumentando os ganhos do Estado em relação a isso. E aí, no livro, a temática é bem importante, porque eu debato a possibilidade dessa regulamentação, que poderia trazer um ganho tributário para o Estado. E, como exemplo emblemático, a cidade de Las Vegas, que hoje se percebe o boom econômico que houve lá e ainda permanece, né? Que o ano passado eu tive a honra de fazer uma visita àquela cidade e percebi a atualidade do capítulo da obra que eu escrevi, e realmente a importância de se regulamentar isso e não tornar isso um crime ou uma contravenção penal, porque o Estado poderia ganhar com isso. Porque assim, todo crime já é prejuízo para o Estado, né? Exatamente. E você vai transformar esse prejuízo em renda, porque como não é legal, não é tributado. Exatamente. Seria uma das questões. E existe um pouco de hipocrisia também, né? Porque ele não é legal, mas ele continua existindo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fui no lançamento do livro lá no Rio de Janeiro, na terça-feira, lá na Academia de Polícia, lá, que foi terça-feira agora, viu, gente? Terça-feira agora. Cheguei essa noite. E aí, ao vir no Uber do aeroporto do Galeão para o evento, o motorista do Uber foi me explicando, que tem diversas casas de jogos de bicho, onde eu moro tem, e inclusive lá tem figura emblemática, é o Castor de Andrade, né? Tem até aquele documentário do Globoplay, que explica bastante essa história do jogo do bicho. Né? Vale o escrito, né? Exatamente. Vale o escrito, Isso. Então, é uma coisa que realmente está arraigada na cultura popular brasileira, que se você for interpretar pelos princípios do direito penal, tem o princípio da adequação social, que você acaba podendo excluir algumas condutas. E realmente a questão de existir esse crime ou não, eu debato muito isso na obra, que da forma que está, a interpretação é um pouco controvertida ainda. Sim. E tem alguns episódios interessantes. Na década de 80, Leonel Brizola foi governador no Rio de Janeiro. Ele e a Frossar, que era juíza, combateram o jogo do bicho no Rio de Janeiro. E naquela discussão, na época eu fazia pós-graduação na área de Sociologia, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, os sociólogos diziam o seguinte: escuta, pode acabar com o jogo do bicho do jeito que vocês querem? Pode. Acabar com os bicheiros, na realidade, né? O jogo do bicho nunca acabou. Só que a pessoa que era o apontador, que fazia o corre do jogo do bicho, falou: esse cara não é criminoso, mas ele sustenta a família, coloca os filhos para estudar, uma série de coisas. Retirando esse sustento deles, eles vão ser cooptados pelo crime organizado, pelo tráfico, uma série de coisas. Não deu outra. Tá aí a resposta. Exatamente. Então, acho que a regulamentação seria importante para que o Estado possa ter o controle disso e realmente fomentar essa atividade, inclusive escolher algumas cidades turísticas do Brasil para que possa fomentar isso. Por exemplo, Caldas Novas, acho que seria uma ótima cidade para isso. Exato. Também, Fortaleza, né? E assim, a gente perde visas muito, não é pouco. Nós temos fronteiras muito próximas com cassinos. No Paraguai, na Argentina, no Uruguai, né?
E esse dinheiro que vai para lá, esse dinheiro vai escondido, eles transformam em dólar aqui, porque lá se joga em dólar, né? Ou vai com real lá e compra dólar e faz o câmbio e depois compra. E esse dinheiro está fora da nossa contabilidade aqui. E faz com que os nossos impostos sejam mais altos, uma série de coisas poderia ser compensado com esse dinheiro. Fora que a gente estava falando, tem muitos cuiabanos, que eu já encontrei cuiabano em Punta del Este, que é um dos grandes, maior cassino do Uruguai. Dentro dele, só os funcionários que falam espanhol. A língua oficial é quase o português e o inglês, né? Esse que fala português lá, esse capital ele tirou do Brasil e está investindo lá. Né? E doutor, o senhor citou aí que existe uma movimentação, mas não uma regulamentação. Já apontou para a gente também que a criminalização dos jogos de azar não é a melhor saída, né, o melhor caminho, e sim essa regulamentação para alimentar essa rede de empregos, lucratividade para o Estado. Falta o quê, doutor, na sua visão? Iniciativa? O que o senhor identifica aí ser o ponto fundamental para que caminhe nesse outro sentido de regulamentar? Na verdade, o que eu vejo hoje, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal, em algumas ações, intervenções, ele tem atuado em duas ações emblemáticas aqui, que é o recurso extraordinário 966-177 do Rio Grande do Sul e a DPF 563, que são duas decisões de júris que está sendo discutido, dois processos que estão sendo discutidos acerca da recepção ou não do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, que seria a criminalização dos jogos de azar no Brasil. E também se caberia ao Estado a intervenção na liberdade de iniciativa das pessoas de poderem jogar ou não. Então, o que eu vejo? Que há um movimento do próprio STF para forçar o poder legislativo a destravar esses projetos de leis que existem dentro do Congresso Nacional. Então, assim, se não houver esse movimento do poder legislativo nesse sentido, o STF vai acabar fazendo um papel de legislador, que, na minha opinião, não é o correto. O correto seria o poder legislativo fazer isso. Ultrapassa o limite E o poder legislativo não vai fazer, porque o maior lobby está na bancada evangélica, e cada vez ela cresce mais. Exatamente. E ela não quer que faça de jeito nenhum. Por isso, acho que há esse travamento desse projeto de lei e fica da forma que está. Eu acho que é medo de diminuir o dinheiro do dízimo. E aí virou uma confusão, né? Porque recentemente foi aprovado jogos, tipo esses jogos de apostas em jogo de futebol, né? Mas ao mesmo tempo é proibido aqueles jogos de cassino, tipo o jogo do Tigrinho, que milhões de influenciadores digitais estão divulgando por aí. E nisso tudo tá a pessoa que é influenciada por esse influenciador que está jogando e ela tá desprovida de qualquer proteção legal, né? Exatamente. E essa ausência de proteção legal gera prejuízo, às vezes, para a pessoa que, às vezes, ganha aposta esportiva, a aposta e não recebe. Então, essa regulamentação é importante para isso, para evitar que haja a pessoa jogar e não receber ou ter algum prejuízo. É que tudo que não é regulamentado facilita o golpe, né? Exatamente. Porque você trabalha no PROCON. Não, trabalha do consumidor, Defensoria do Consumidor. Ah, tá. Porque de repente vai parar lá. Mas quando nós estamos falando de Estado, a gente está falando de legalidade. Não tem como atuar fora da legalidade. Aí já é criminal, já sai para um outro campo, né? Então, e há uma contradição nisso, né? Porque o Estado em si, ele é um bancador de jogos, né? E é de azar. Exatamente. O próprio Estado regulamenta as loterias. Exato. Loteria esportiva, loteria comum. E por que só o monopólio do Estado? Isso não pode ser terceirizado. Então, a discussão no próprio STF, nessa DPF que eu mencionei anteriormente, é sobre esse monopólio do Estado. Será que seria só o Estado que poderia fazer isso? Ou poderia passar para a iniciativa privada também? Então, resta ao Poder Legislativo, mais uma vez, a gente aguardar e pressionar a nossa bancada aí, de deputados federais aí, ou senadores do Estado de Mato Grosso para que atentem para esse projeto de lei que lá. Doutor, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque o pôquer, ele pode ser jogado como esporte, tem várias casas. Nesse caso, existe uma brecha. Que brecha é essa que permite essas casas de pôquer tão populares também aqui no estado? Então, porque o pôquer, na verdade, há uma discussão se seria o jogo de azar ou não. E aí, essa é a discussão. E se não enquadrar em jogo de azar, não seria crime. E se não é crime, não pode ser penalizado. Então,
Porque a interpretação que você faz do artigo 50 é uma interpretação restritiva do tipo penal, que é a interpretação penal que é a mais correta. E dessa maneira, na visão de um penalista aqui, você interpretando o artigo 50, você não consegue enquadramento do pôquer aí. E nesse caso não seria um crime. Então pode. Poderia. É que entre os jogos, né, doutor, fica complicado estabelecer qual que é a divisa entre esporte e jogo. Por exemplo, o xadrez é um esporte clássico, tá? O pôquer é um jogo que exige raciocínio. Para ser caracterizado o jogo de azar, tem uma como é que faz essa avaliação, Questão financeira, essa interpretação? Né, exatamente, o lucro, né? O lucro. Sem haver uma contraprestação, né? Exato. Agora o pôquer seria como se fosse o esporte, né? A pessoa fazer aquilo com raciocínio, não... Não há o terceiro nesse elemento. É igual jogar truco. Eu e você vamos jogar uma partida de truco. Não tem a terceira pessoa que ela Não tem a casa. Ela não é monetizada por um terceiro, por um grupo, por uma empresa. É uma relação nossa. Entendi. Né? Agora, na questão, assim, tem duas coisas que eu acho muito interessante, como são frágeis a argumentação. A argumentação fundamental do cassino, por exemplo, aí são coisas diferentes. Do cassino, é que o cassino favorece a prostituição. E a gente fica olhando assim, mas no Brasil não tem prostituição? Ou seja, o cassino pelo menos gera um emprego, né? E a gente vai fora, a gente verifica que a questão da prostituição é até menor em torno dos cassinos, justamente por ser regulamentado, aí tem segurança, tem uma série de coisas, do que os becos existentes no Brasil, né? É um problema sério. E a segunda, a questão da relação da argumentação, que o Estado em si, é que o jogo ele pode levar alguém ao limite financeiro, destruir vida, destruir família, tá? Mas a gente vê aí quando dá a mega da virada, por exemplo, pessoas vendem carro e aposta, né? Pega dinheiro de casa e aposta. E não tem nada que impede, não tem nada juridicamente para o cara se defender depois. Falar, olha, o Estado incentivou eu a jogar, eu fiquei empolgado, joguei e perdi tudo. Você precisa me devolver uma parte. Não tem nada que faz isso. Não há nada não há um mecanismo juridicamente para tutelar essa pessoa que fez isso. Exato. Nesses estudos profundos que o senhor fez para, inclusive, escrever esse capítulo, o senhor faz também essa avaliação, como o professor muito bem colocou, da situação que a pessoa pode ser exposta com os jogos também? Sim, na verdade, esse é um dos contrapontos de incentivar a criminalização. Porque se você incentiva, o Estado fomenta essas apostas, cassinos, entre outros, bingos também, o que pode fomentar? Fomentar o vício, né? E o vício pode gerar o quê? A falência da própria pessoa. Então a gente tem que raciocinar, fazer esse contraponto. E aí, por isso que esse debate no Congresso Nacional é muito importante, de se trazer à tona todos esses pontos e chamar a atenção no Congresso Nacional do debate em torno desse projeto de lei, para que trazer esse contraponto aí, para fazer um projeto de lei que possa criminalizar, mas ao mesmo tempo tentar controlar, controlar e resguardar as pessoas, né? E aí seria a criminalização o caminho correto? O raciocínio que eu faço é de que deve-se fazer uma ponderação, porque da forma que está, a criminalização acho que não é a saída correta, porque o tipo é um pouco desatualizado juridicamente. O que a gente fala que a interpretação histórica desse dispositivo do artigo 50, ele perdeu o sentido um pouco da história. Então, ao longo do tempo, nós vemos que não é só o jogo do bicho que temos hoje, tem diversas apostas, e a necessidade dessa regulamentação, até para evitar, como vocês bem disseram aqui, a questão do vício que pode levar à falência da própria pessoa. Porque existia a possibilidade. Lembra que a gente conversou que quando eu fazia faculdade em São Paulo, eu ia no bingo todas as tardes. Chegou um momento que eram todas as tardes e eram imensos os bingos e era autorizado. Em que momento que fecha tudo? Eu não me lembro, professor, uma estudante naquela época onde tem a determinação de fechar. É recente, não, doutor? Na verdade, foi na década de 90, 2000 acho que houve o fechamento dos bingos, que foi um pouco depois, porque eu estava lá em 2002. E a culpa não foi do bingo, foi das casas de bingo. São duas coisas diferentes, né? Exatamente. O bingo, ele pode ser feito, não tem problema nenhum. Nós podemos ter, sei lá, uma festa aqui, alguma coisa, fazer um bingo, não existe crime em relação a isso. Foi 20 de fevereiro de 2004. Porque e aí quando você cria a casa de bingo, você criou o terceiro que vai lucrar com essas condições. Aí se aplicou a questão da lei. Exatamente. Né? O que foi uma pena, viu? Porque eu adorava, inclusive, professor, e via muitas famílias, muitas senhores. Aí entra uma questão que eu concordo plenamente com o doutor está falando,
Se você tem a regulamentação, te permite uma fiscalização, as coisas são abertas, existe documento. Não tendo regulamentação, as casas de bingo, nós não podemos esquecer que o fato dela ser clandestina, né, e ter algumas oficiais fazer jogos clandestinos, ela possibilitava aí sim um crime, porque você faz isso à margem da lei e não dentro da lei. É tanto que já tinha casa de bingos, por exemplo, que não entregava o prêmio. Essa sempre ganhei, professor. Imperador, imperatriz, era tudo organizado. Eu não posso dizer nada, que eu nunca ganhei. A cidade movimentava também economicamente. A terceira idade adora um binguinho, né? Eu Faz acho parte que do... É verdade. Tá vendo? Sei até o ano que fechou, tanto que eu ia, viu? Doutor, vamos fazer uma pausa? Aqui a gente tem beleza. Repórter CBN, as principais notícias do país, a cada meia hora. Daqui a pouco a gente segue colocando na mesa esse assunto tão importante. A gente quer ouvir você. Tem pergunta para o defensor? Manda para cá, 99803-5580. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua. 8 minutos, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seguimos com a nossa entrevista do dia, recebendo o defensor público Carlos Eduardo. Em pauta, regulamentação de jogos de azar no Brasil. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Manda para cá, 99803-5580. E tem mensagem chegando e eu vou colocar aqui o Júlio César. Doutor, é um ouvinte fiel, ele diz assim: se aprovar o jogo, vai acabar de esculhambar, e o que já era difícil. Outro dia cheguei em uma empresa e o encarregado estava apavorado com a ausência de um funcionário. O sujeito alegou não ir ao serviço, pois se ficasse em casa só no celular deitado e jogando, ganhava no mínimo o dobro da diária que a empresa pagava. O povo não está preparado para se divertir. O vício e o ócio andam lado a lado, simples assim, é a opinião do Júlio César. E já o Alberto diz assim: me parecem dois pesos e duas medidas para a questão dos jogos, inclusive onde influenciadores acabam iludindo as pessoas. Deveria ser um caminho e outro caminho para jogos de azar, para cassino, bingo. Acredito que essa regulamentação devia ter esse olhar diferente para essas duas situações. Pode conversar, responder aí a nossa audiência, doutor. Então, é bem interessante. Júlio César e Alberto. Júlio César e Alberto. Então, assim, essa questão da criminalização dos jogos de azar no Brasil, ela gera esse debate que é muito importante. Assim, no aspecto que eu analiso, é um aspecto de um penalista. Sim. Então, da forma que a legislação hoje está em vigor, eu creio que a criminalização não é a melhor saída do que nós temos em mente. Agora, esse debate lá no Congresso Nacional, ele vai ter duas vertentes. Ou incrementar essa criminalização ou a regulamentação sem criminalização. Então, esse é o debate que deve ser fomentado. Qual que seria o argumento favorável para a não criminalização? Seria o quê? O fomento dessa atividade para o Estado e o ganho pelo Estado. E qual que seria o ponto negativo disso? O incremento de pessoas viciadas, que poderia levar a problemas psicológicos, psiquiátricos, até suicídios. Então a gente tem que ponderar muito bem isso, porque para que haja a criminalização, tem que ser feito fruto de um grande debate. E esse debate é necessário a consulta de penalistas, de pessoas que realmente estejam estudando a matéria, para que possa a lei penal ser feita da melhor forma possível. Porque hoje você vai analisar como a lei penal é feita, é muito complicado. Esse cyberbullying, essa lei que veio nova aí, uma interpretação muito ruim, um texto trágico. Então é importante fazer a consulta pública e chamar juristas que estudam o tema aí. Se quiser me chamar, estou à disposição aí dos... Eu tenho problema com a criminalização, porque a origem da palavra criminalizar, né, ela determina aquilo que implica diretamente no afetar da vida, né, das pessoas, né? E a gente tem um problema sério, a gente nega muita ciência. Por exemplo, a criminalização de alguns tipos de drogas, não estou falando de todas, de alguns tipos de droga, mostra que ela se torna mais atrativa do que a não criminalização. Não estou falando aqui de todas, né? A ciência diz isso. Se eu comparar países não criminalizados, países criminalizados, regulamentado, eu sempre parto do princípio: tudo aquilo que é regulamentado permite o Estado controlar. O não regulamentado, eu até acredito que se no Brasil tivesse cassino, não ia aumentar o número de pessoas que jogam. Porque quem joga, já joga.
Uhum. Quem quiser sair daqui do rádio agora, ele não vai gastar 30 minutos e vai achar um local para jogar. Exatamente. Tá? É Então, isso. para mim, existe uma hipocrisia de a gente falar, não tem jogo. Tem. O Júlio César deu um exemplo aí. Uhum. É proibido, o cara fez o quê? Jogou, não só jogou, falou, não vou trabalhar porque eu ganho mais dinheiro aqui. Exatamente. E aí tá tendo esses joguinhos eletrônicos hoje, que é pior ainda. Se instala lá na... Esses que os influencers divulgam, né? na Rússia, por exemplo, instala um punhado de questão de jogos, cujas divisas vão para lá e a gente fica aqui com prejuízo, muitas vezes nem ganha, né? Exatamente. Mas e aí existe uma outra questão que eu acho que é importante falar, doutor. A criminalização também, a que nós temos, na realidade ela não regulamenta nada, né? Porque a criminalização é extremamente branda. A legislação está incipiente. Sim. Exatamente. E pune alguns, faz vista grossa com outros. Isso. E temos também o princípio da adequação social aí, que realmente é uma conduta socialmente aceita por toda a população. E esse princípio da adequação social, ele gira a interpretação desse tipo penal, podendo excluir a própria tipicidade do fato, tornando o fato não criminoso. Né? Já chegou ao nosso judiciário aqui em Mato Grosso esses casos de pessoas que jogam esses joguinhos do tigrinho, da sereia, enfim, e acabaram sendo lesados? Então, ainda não tive a oportunidade de ver nenhuma decisão, nada desse estirpe, né? Então, assim, ainda o Poder Judiciário é um pouco incipiente em relação à análise disso ainda aqui. E tem uma questão aqui, tributária, né, fiscal, questão do enriquecimento. Uhum. Todo enriquecimento rápido, ele obrigatoriamente teria que ser analisado pela Receita, tá? Como não é regulamentado, esse enriquecimento fica fora da Receita. E aí o trabalhador comum paga lá seus 27% de imposto, uma série de coisas, e esse fica com 27% para ele. Exatamente. Né? Então, assim, é um prejuízo para o Estado enorme. Sem falar da evasão. O que mais implica é evasão. O que não pode aqui é feito fora. Tem uma mensagem da Márcia aqui que eu gostei, professor. Ela disse, acho importante regulamentar, melhor que a hipocrisia de fingir que não existe e também colocar situações para direcionar para pessoas que precisam de amparo, ações sociais, vertentes de empreendedores também. Eu gostei desse posicionamento, não é, professor? É como uma mãe que fica negando, né? Ah, meu filho não faz. Sabe o que faz, na verdade? Tem que assumir, regulamentar, criar aí fórmulas reguladoras. Achei importante o posicionamento dela e direcionar a parte desse lucro também a quem precisa, não é, professor? Verdade. E tem um negócio interessante, né, doutor? O pessoal do jogo do bicho, por exemplo, não tem golpe, né? Porque como eles não podem ser denunciados, a pessoa que ganha, se não for atrás, vão atrás da pessoa que jogou e entrega o dinheiro. Tem essa, né? Então, e é facilitação, né? Você anda na esquina aí, o cara, interessante, a gente na sociedade normal, você faz contrato, um punhado de coisas, o cara não paga, você vai uma instância, duas instâncias, muitas vezes até o STF, né? E o jogo do bicho, por exemplo, é feito num papel de caderno rasgado na mão, e é cumprido o contrato. Exatamente. E cumprem mais que o próprio contrato formal. Exatamente. Né? Doutor, estou de olho no relógio, que eu sei que o senhor tem audiência daqui a pouco. Respeitando o seu horário, a gente quer agradecer. Fique à vontade para as considerações finais. Se faltou algo que o senhor deseja pontuar, e a porta fica aberta para que a gente coloque mais vezes esse assunto na mesa. Certo. Então, eu acho assim, para finalizar aqui, a questão dessa criminalização dos jogos de azar no Brasil é um tópico de grande relevância, que envolve não envolve só aspectos legais internos, mas também considerações acerca de tratados internacionais e legislações estrangeiras. Então, essa questão dos jogos de azar no Brasil é um dilema complexo e a sociedade, legisladores, devem pontuar os aspectos positivos e negativos e fazer desse panorama o frigir de ovos, se é possível a criminalização ou não. Na minha opinião, eu sou tendente a dizer que a criminalização não seria o melhor caminho, que eu sou um pouco refratário de criminalizar condutas que podem fomentar o ganho do Estado e gerar empregos. E num país como o nosso, que o desemprego está alto, eu acho que a gente tem que fomentar atividades aí e cidades que possam crescer com isso. Então, essa é a minha conclusão. E coloco à disposição aí de todos os ouvintes aí. Muito obrigado pelo espaço e pelo convite. Obrigada, defensor. Assunto tão importante. Volte mais vezes. Leve o nosso abraço ao colega que participou também com o senhor aí desse capítulo. O assessor, como é o nome dele? Francisco. Francisco, um abraço, parabéns pelo trabalho. E com certeza a gente vai se reencontrar mais vezes. Obrigada, defensor. E obrigado aí por fomentar um defensor que a escrever ainda mais, e muitas obras virão aí. Que assim seja.
Vamos, Washington, colocar aquele break, aquela pausa. Ainda não é o repórter, tenham calma. A gente só vai fazer uma foto, encerrar aqui. Voltamos com o giro de notícias. Eu vou perguntar para a Julie daqui a pouco como é que tá, se já está acontecendo a conciliação lá em Brasília também. A gente está de olho, tem a atualização de trânsito. A gente vai também ter uma resenha esportiva, porque o Mano Menezes falou do Cuiabá por lá, né? E a gente vai comentar. E Brasília isso. tá quente hoje, hein? Tá, o negócio tá pegando fogo. 707 tá passando por lá. Eita, nós. Vambora. Uma pausa estratégica e a gente volta bem rápido.